Eu ainda posso falar da Barbie? Ok, Heartstopper e cenas de sexo. Será que é cringe gostar do Christopher Nolan? O Batman poderia ser classificado como explorador de mão de obra infantil? Toque, toque, toque. Polícia Federal, não tem mais nada pra passar na televisão. Olá, princesas, estamos de volta, dessa vez ao vivo para todo o país. Brincadeira. Quer dizer, tá sendo ao vivo pra mim agora, na hora que eu tô gravando. Ninguém pode tirar isso de mim. Enfim, roda a vinheta. Nossa, que chique, tem vinheta agora. E tem mesmo. Pra quem não me conhece, meu nome é Thiago e nesse canal a gente fala sobre cultura pop e tudo que não presta. É disso que eu gosto. Eu já vou começar solicitando encarecidamente que você se inscreva aqui, porque pelo amor de Deus, né? Tá aqui todo dia, mas não se inscreveu ainda? Isso tem nome e o nome é Rejane. Mas vamos lá, no vídeo de hoje eu vou responder perguntas da audiência. A gente vai falar um pouco sobre as greves de Hollywood, como elas estão impulsionando o interesse de grandes estúdios em produções coreanas. A gente vai falar sobre a suposta falta de cenas de sexo em Heartstopper. Eu não sei vocês, mas eu vou falar mal do Christopher Nolan e várias outras coisinhas também. A ideia, como sempre, é passar por diferentes temas, mas sempre ali pelo métier da cultura pop, do audiovisual, do cinema e tudo que tiver ali relacionado. E falando em audiovisual, a gente tá no mês de agosto, e agosto é um mês de volta às aulas. Mas peraí, o que uma coisa tem a ver com a outra? Tudo! É que se você gosta de audiovisual e tem interesse em trabalhar com vídeo, lá na EBAC tem vários cursos na área, e isso pode ser uma ótima oportunidade para sua carreira. Você pode estudar roteiro, fotografia, edição de filmes, motion design, modelagem 3D e muito mais. Opção não falta. A equipe de professores da EBAC é formada por profissionais que conhecem muito bem o mercado e que podem te ajudar a desbravar esse universo para você arrasar na área que você escolher. Tá em dúvida? Dá uma fuçada no site ali na área de cada curso, que lá tem todas as informações que você precisa para tomar sua decisão, incluindo quem são os professores e a média salarial de cada profissão. E o mês de agosto tá com a promoção de volta às aulas, 60% de desconto em todos os cursos e mais o meu cupom promocional, Hora Thiago 200, que te dá mais um desconto de R$200 em qualquer curso. É só você digitar lá, Hora Thiago 200, que vai dar bom. Agora vamos voltar aqui, ó, vamos pras perguntas? Vamos! Para começar os trabalhos, eu trouxe primeiro, como sempre, as perguntas do Telegram. São perguntas que eu recebi no grupinho VIP que eu tenho com o pessoal do Apoia-se. Se você quiser saber sobre como entrar nesse grupo, é só acessar esse link aqui, ó, que tem todas as informações. Dito isso, vamos para a primeira pergunta. Quem me mandou a primeira pergunta foi o Ian. Ele mandou duas perguntas, né? Deu um truque aqui. Você gostou do disco novo do Depeche Mode? Sim, muito. Tô animado pro show no ano que vem. E a outra pergunta foi a seguinte: o que você pensa do futuro do audiovisual, especialmente do cinema, que agora tá 100% confortável em fazer filme de produto, boneca, tênis, jogo? Bom, filme de produto, boneca, tênis não é novidade no audiovisual, não. É só você olhar pros anos 80. Tudo que era propriedade intelectual na cultura pop era baseado em algum boneco. Por quê? Bom, nos anos 80, o então presidente dos Estados Unidos, o Ronald Reagan, desregulamentou a publicidade lá naquela desgraça de país. Isso permitiu que as marcas, que as empresas pudessem investir em marketing e propaganda direcionada para a criança da forma como elas bem entendessem. No contexto da cultura pop e do entretenimento, o que aconteceu é que marcas de brinquedo, boneca, action figures financiavam desenhos animados para que eles funcionassem como propaganda, como comerciais de TV. É assim que surge He-Man, Transformers, Meu Pequeno Pônei e, claro, Barbie. Tu quer levar um tiro? Filha da puta, eu vou dar um tiro nessa vadia. Quer dizer, não a boneca em si, mas vários filmes e séries de TV baseados na boneca. E beleza, dos anos 80 pra cá se passaram 20 anos. Sim, os anos 80 foram 20 anos atrás. Muita coisa mudou, mas uma parte dessa lógica ainda permanece. A gente ainda vive no capitalismo, não sei se você reparou. Filmes como Barbie, Vingadores, Transformers, Star Wars são, entre várias outras coisas, propaganda de boneco. Mas não só de boneco. Caneca, camiseta, jogo, bolsa, caneta, garrafa térmica. Tudo que você imaginar é parte da máquina, do modelo de negócios e da margem de lucro dos acionistas. E como eu falei, nada disso é novidade, é a mesma coisa, só que maior. Próxima pergunta veio do Arturo. Essa semana vi algumas coisas bizarras na internet que davam crédito à versão do Marco Antônio, ex-marido da Maria da Penha, sobre o crime dele. Você acha que filmes populares e com teor mais feministas, como o próprio filme da Barbie, ajudam a combater essas bizarrices? Esse é um exemplo muito específico e eu não sei se eu tenho propriedade pra entrar nesse assunto aí da Maria da Penha. Embora eu saiba que a sua pergunta não é especificamente sobre a Lei Maria da Penha. Mas como a gente tocou nesse assunto, eu vou colocar os links aqui na descrição pra quem quiser se informar direitinho sobre essa história, sem fake news, sem nada suspeito. Agora, respondendo a pergunta diretamente, primeira coisa, eu ainda posso falar da Barbie? Porque eu acho que meio que já deu esse assunto, não? Posso? Posso seguir em frente? Então vamos lá. Existe muita discussão sobre o feminismo do filme da Barbie. Por um lado, a gente vai ter um backlash claramente misógino vindo
vindo de uma galera que afirma que o filme é anti-homem simplesmente porque ele discute questões de gênero e usa a palavra patriarcado numa conotação negativa. Por que será que isso incomoda? Por outro lado, existem pessoas mais à esquerda do espectro político questionando os limites desse feminismo que é apresentado pra gente pelo filme. Tem gente que fala, inclusive, que Barbie é o puro suco de feminismo liberal. Calma, gente. Vamos tentar uma terceira via contra o radicalismo? Primeiramente, eu acho que é a terceira vez que eu falo primeiramente só nessa pergunta, né? Mas o que eu queria dizer é claro que o feminismo do filme da Barbie é liberal. Em que mundo vocês acham que a gente vive, gente? Como diria a Gretchen, é óbvio o que você esperava. Mas eu acho que mesmo dentro desse recorte, existem reflexões ali relativamente sofisticadas. Se você for ver a utopia que aparece ali no começo da história, que é revelada como mentira no final do primeiro ato, é justamente essa narrativa corporativa que diz que as marcas vão salvar as mulheres da opressão. Obrigado, marcas, né? Se bem que eu não sou mulher. Então, na verdade, eu tenho muita coisa a perder. Brincadeira. As marcas vão salvar as mulheres da opressão. Com bastante skincare, autocuidado, beleza real e um tiquinho assim de manjericão, ó. É algo pra se pensar, pra refletir, pra se levar em consideração. Existem reflexões interessantes que podem ser tiradas dessa história, mas ao mesmo tempo é importante a gente conhecer as limitações dela, principalmente em termos de educação política. Mesmo se a mensagem do filme fosse perfeitamente emancipadora, verdadeiramente emancipadora, livre de qualquer tipo de defeito e contradição, mesmo se esse filme feminista não fosse também uma grande propaganda de uma boneca que é propriedade intelectual de uma grande corporação, blá 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 blá, Barbie ainda é apenas um filme. E eu sei que isso pode soar um pouco estranho vindo de mim especificamente, mas isso não é um demérito. Com todo o poder que a cultura pop tem, com todas as compreensões de mundo que uma história pode oferecer pra gente, as histórias não se bastam sozinhas. A gente precisa de um pouquinho mais. Então o filme da Barbie, com todas as suas contradições esquisitas, ele pode ser uma ferramenta interessante pra construir uma compreensão de mundo interessante, talvez até emancipadora, mas ele sozinho não resolve nada. A gente tem que buscar outras coisas também. Próxima pergunta é do Rodrigo. Ele falou um monte de coisa. Tá, eu vou ler a pergunta inteira. Quais os critérios que definem quem leva um Oscar de melhor roteiro, enredo, mensagem e diálogos? Eu não sei. Eu não sei, de verdade. Deve ter uma regra. O que eu sei é que o vencedor de cada categoria do Oscar é decidido através de uma votação entre profissionais daquela área. Então, em tese, são roteiristas que escolhem o melhor roteiro. O crivo que eles vão escolher, talvez até tenha um manualzinho pra escolher, mas no fundo, é subjetivo. Pelo menos assim que eu vejo. Essa pergunta aqui de quem vota no Oscar de melhor roteiro, vê os filmes ou lê os roteiros, eu vou responder na pergunta final, que é a seguinte: existe filme ruim com roteiro bom? Ou vice-versa? Depende do que você entende como bom. Obrigado pela atenção. Brincadeira, mas nem tanto. Vou fazer uma reflexão rápida aqui. Eu acho que às vezes fica parecendo que quando você estuda ou trabalha com audiovisual, ou até com arte de uma forma geral, você desenvolve o famoso senso crítico. Uma suposta capacidade suprema de diferenciar o que é bom do que não é, de separar hermeticamente o que é descartável e o que é eterno. O famoso bom gosto. Mas será que isso existe de verdade? Assim, tudo bem, eu posso falar aqui que O Poderoso Chefão é um dos melhores filmes de todos os tempos. Muita gente vai concordar comigo e eu de fato gosto muito do filme. Mas isso, essa opinião, essa afirmação é algo absoluto? Ou melhor, precisa ser? Existe também uma outra ideia de que é possível desmembrar uma obra de arte em várias categorias distinguíveis: roteiro, direção, fotografia, mixagem de som, bate-cabelo. E que seria possível, por exemplo, dar notas específicas para cada uma dessas categorias para chegar num veredito final irrevogável, uma porcentagem lá no Rotten Tomatoes ou algo do tipo. Debutamos com 86% daquela porra daquele tomate estragado, caralho! Premiações tipo Oscar reforçam essa ideia. Se o filme ganha 10 estatuetas diferentes em 10 categorias diferentes, cada uma dessas estatuetas é um reforço a mais na ideia de que aquele filme é um grande filme, de que aquele filme é eterno, de que aquele filme é bom. Mas quando você tá assistindo o filme, seja você um crítico ou um leigo, você tá assistindo a experiência inteira e você tá se envolvendo subjetivamente com aquela experiência inteira, não com partes específicas dela. E tudo bem, algum aspecto específico pode chamar mais atenção, pode se sobressair, mas mesmo se você fizer um esforço muito grande de focar, por exemplo, na fotografia, do que adianta um filme ter a fotografia mais bela e incrível do mundo inteiro se essas imagens belíssimas não estão ajudando a contar a história? Todos esses elementos estão a serviço de uma história. E se todos esses elementos estão ali em função de uma história, é natural que a gente volte pro roteiro como essa unidade básica de um filme. Em tese, a resposta pra tudo estaria ali, né? No roteiro. Todo o resto é secundário. Mas mesmo o melhor roteiro
do mundo precisa ser conduzido pelas outras partes que compõem a obra. Se um roteiro incrível fosse o suficiente, o filme não precisaria ser feito. Resumindo, cinema, audiovisual de uma forma geral, é uma arte inerentemente coletiva. Existiram e ainda existem tentativas de centralizar os méritos e os deméritos de um filme na figura de um autor ou de uma parte específica do processo. Até a figura do diretor é usada ali durante a história do cinema para resolver esse problema de autoria, porque na visão de alguns teóricos do começo do século XX, uma obra de arte só pode ser considerada uma obra de arte elevada se ela tiver um autor. Então quem é o autor de um filme? O diretor. Mas agora eu já tô viajando. Voltando para a pergunta inicial, para tentar responder ela, eu diria o seguinte: o roteiro, junto com qualquer outra parte que compõe um filme, ele precisa ser avaliado no contexto do filme. Então, em tese, uma pessoa que vai escolher o vencedor da categoria de melhor roteiro, seja no Oscar ou em qualquer outra premiação, precisa ter isso em mente. Mas eu não leio mente ainda, então vai saber qual que é o critério que as pessoas estão usando para avaliar roteiro por aí. Próxima pergunta. Eita, nós. O pessoal mandou umas perguntas espinhosas aqui pra mim, né? A Aniele perguntou assim: surgiu uma discussão sobre Heartstopper. Alguns reclamaram que os personagens pareciam, entre aspas, assexuados. Muitas aspas aqui. Assexuados demais e que seria influência da autora. E outros disseram que a série podia ser assim porque retrata uma adolescência LGBT menos oprimida. O que você pensa a respeito? Ok, Heartstopper e cenas de sexo. Cenas de sexo que não existem, né? Deveriam existir? Pra quem não sabe, Heartstopper é uma série da Netflix baseada num quadrinho da Alice Oseman. E a série é focada no romance entre dois garotos secundaristas. No novo ensino médio é assim. A primeira temporada estreou em abril do ano passado e tem vídeo aqui no canal sobre a série. E a segunda temporada estreou recentemente, mas não sem algumas polêmicas inúteis. Dentre elas, pessoas indignadas que os meninos não nem fazem nem eles também não e muito menos nem por baixo e muito menos e assim, e nem dar uma volta pra poder pegar e depois uma pirueta. Nada disso tem na série. Vai ficar ridículo. Bom, dever é uma palavra muito forte, eu já começo por aí, ninguém tem essa obrigação. Mas vamos conversar. A autora dos quadrinhos, a Alice Oseman, deu uma entrevista pro Guardian no final do ano passado, onde ela fala abertamente sobre ser uma pessoa assexual romântica e como isso se reflete na história que ela escreveu e ilustrou. Ela fala o seguinte: o mundo é obcecado por sexo e romance, e se você não tem isso, você sente que não conseguiu algo realmente importante. Quem me acompanha por aqui, ou até nos outros sites, sabe que eu sou um pouquinho desconfiado de qualquer tipo de perspectiva moralista em relação a sexo. Mas eu não acho que isso aqui é o caso não, viu? Eu acho que a reflexão que ela propõe aqui é bem interessante e eu acho que vale a gente pensar um pouco sobre isso. Nem todo mundo se relaciona do mesmo jeito que a gente se relaciona. Pelo contrário, ela escreveu uma história de romance da perspectiva dela, como uma pessoa assexual romântica. Ela tá escrevendo sobre relacionamento da forma como ela vivencia relacionamentos, da forma como ela enxerga relacionamentos. E tá tudo bem. E como eu disse, a reflexão que ela provoca aqui é, no mínimo, relevante. Agora deixa eu contar um pouco sobre a minha relação com essa série. Eu fiz um vídeo lá na época que a primeira temporada estreou, mas acabou que eu nem assisti a temporada inteira. Desculpa. É que o vídeo não é bem sobre a série em si, então eu acho que eu não precisava ter assistido a série inteira pra fazer esse vídeo. Mas isso não importa. O que importa é o motivo que me fez parar de assistir. Eu não assisti a temporada inteira porque quando eu cheguei na metade dela, eu percebi que aquilo ali não era pra mim. É muito água com açúcar pra mim. E tudo bem, não é pra mim, não precisa ser pra mim. Se você parar um dia pra assistir Heartstopper, fica muito óbvio qual é o público-alvo da história. Não sou eu. E tudo bem! Mas eu tenho alguns amigos da minha idade, que eu não vou revelar, que gostam bastante de Heartstopper, por motivos variados. O principal deles é que a gente não teve nada muito parecido com Heartstopper quando a gente era adolescente. Quer dizer, cinema LGBT sempre existiu, mas a gente precisava correr atrás. Dava trabalho e a gente tinha que assistir escondido. E vários desses filmes eram adultos, e tudo bem. Meu ponto é, teria feito alguma diferença na minha vida se existisse algo como Heartstopper na minha adolescência. E aí é isso, né? Algumas pessoas da minha idade sentem um vazio sendo preenchido quando veem o casal na tela. Se é que vocês me entendem. Brincadeira. Mas vocês entendem? Eu penso, por exemplo, como seria interessante poder assistir Heartstopper com a minha mãe, quando eu era adolescente. A gente poder assistir junto. Trazer pra ela, ou pra outras pessoas da minha família, esse senso de normalidade em relação à minha sexualidade. Entende que não é só sobre o sexo em si? Ao mesmo tempo, eu não sou mais adolescente. Eu não tô mais nessa fase da minha vida. Eu tenho outras demandas das histórias que eu assisto. E é importante entender as nossas demandas e entender que outras pessoas têm outras demandas. Não vai ser em Heartstopper que as minhas demandas vão ser atendidas. Tem outras histórias.
Agora eu vou responder as perguntas que a galera mandou aqui no YouTube. Começando pelo Jonga God. Jonga God. Agradeço a Jesus, menine, por ter visto um conteúdo seu no Luigi e a partir disso tô maratonando tudo que você cria. Estou in love. Mas assim, me explica o porquê de um monte de gente endeusar a série Friends. Toda vez que tento assistir, só fico com cara de mãe do Chris entediada vendo aquele tanto de interação branca. Estou sendo racismo reverso. Pode ser. Mommy, how come no one looks like me on Friends? Mas engraçado, toda vez que eu abro pra pergunta aqui, sempre tem algumas sobre Friends e sempre tem essa pergunta com esse tom. Meu Deus, por que as pessoas gostam de uma coisa que eu não gosto? Nada contra você especificamente que perguntou, mas eu acho engraçado isso, porque no fim das contas a pergunta é essa, né? Mas tá, vou tentar responder sem julgamento. Primeiramente, um disclaimer que não é novidade. Eu sou uma dessas pessoas que gosta da série Friends. Eu não sou fã não, mas eu gosto. Gostava. Quando passava eu assistia ela inteira, já assisti várias vezes, já assisti muitas reprises. De vez em quando eu gosto de ver um episódio ou outro, mas nada muito intenso não. Mas de qualquer forma, eu não tô interessado em convencer ninguém a gostar de Friends. Até porque Friends é um produto muito localizado no tempo. É uma série dos anos 90, que terminou em 2004, e muitas piadas, muitas partes dessa história, que durou 10 anos, refletem essa temporalidade. Não é a coisa mais estranha do mundo a gente pegar um produto ficcional de 20, 30 anos atrás e achar que aquilo ali não faz sentido hoje em dia. É normal. É uma série que foi criada com outra audiência em mente. Tá tudo bem você não achar graça. É normal. Tem outras coisas pra assistir. Não sofra com isso. O que não significa que a série tá livre de críticas. Tipo, é um produto ficcional de 30 anos atrás, então não adianta nada criticar porque era outra época. Não é isso que eu tô dizendo. Críticas existem e existiram quando a série tava sendo exibida. Mommy, how come no one looks like me on Friends? Principalmente no que diz respeito à diversidade racial, piadas gordofóbicas e transfóbicas e várias outras coisas que descem muito mal pra mim, mesmo eu gostando de assistir a série. Ao ponto de que eu jamais assistiria de novo a série inteira, tipo, do começo ao fim. Eu fiz isso, sei lá, mais de 10 anos atrás e não pretendo fazer isso de novo. É possível gostar e criticar ao mesmo tempo. E é possível não gostar de alguma coisa sem criar essa expectativa surreal de que o resto do mundo precisa compartilhar do seu desgosto. Acho que é isso. Próxima pergunta. O Matheus perguntou o seguinte: acha que o Nolan é superestimado? Acha que se tornou cringe gostar dos filmes dele? Principalmente Interstellar e o novo agora, Oppenheimer? Eita, será que é cringe gostar do Christopher Nolan? Bom, eu não sei se é cringe gostar, mas eu pessoalmente não gosto muito. O Nolan, pra quem não sabe, é o diretor de Oppenheimer, Interstellar, Inception e a trilogia Fascismo e Fetiche. Ele é um diretor que eu acho que ele é bastante querido e admirado entre cinéfilos e seres humanos. Não todos, mas alguns por aí. Em grande parte, mas não exclusivamente, porque existe esse grande mito de que o Nolan não usa efeitos especiais nos filmes dele. Que quase tudo que você vê ali são efeitos práticos, coisas que de fato foram filmadas no lugar de qualquer tipo de intervenção gráfica na pós-produção. Efeitos especiais de uma forma geral. Mas será que isso é verdade? Bom, no mês passado, vários veículos reportaram que alguns artistas de efeitos especiais estavam denunciando que o Christopher Nolan e a equipe por trás do Oppenheimer suprimiram dos créditos do filme 80% dos profissionais de VFX. Basicamente, segundo esses veículos, 164 pessoas que trabalharam em Oppenheimer não foram creditadas no filme. E aí especula-se que o motivo dessa supressão é aumentar essa mística de que o Nolan só usa efeitos práticos, portanto, o que ele faz é sim cinema de verdade, não essas papagaiadas de tela verde que a gente vê por aí. A real é que se essa supressão realmente aconteceu, isso não é um problema só do Nolan, só dos produtores de Oppenheimer. Existem queixas de supressão de créditos de efeitos especiais em franquias da Disney, da Warner e vários outros estúdios. E isso é só uma parte de um problema maior que inclui o sucateamento dessa categoria profissional, a categoria de efeitos especiais. Um problema bem grande que não ganha atenção suficiente da mídia especializada. Mas depois a gente fala sobre isso. De qualquer forma, essa pira do Nolan de não usar efeitos especiais acaba se tornando um grande fetiche, na minha opinião. E às vezes, pela forma como se fala sobre isso, parece que não usar efeitos especiais se torna um objetivo em si. O grande objetivo é não usar efeito especial, sei lá. Se torna um parâmetro absoluto, sabe? Tipo, efeitos práticos versus CGI. Um é bom, outro é ruim. Um é cinema, outro não. Um é arte genuína, o outro é descartável. Quando na verdade as duas coisas, cada um à sua maneira, são linguagem, são recurso e, acima de tudo, trabalho. Tem categorias profissionais inteiras em cada um desses universos trabalhando pra fazer aquele negócio acontecer. É importante a gente lembrar disso. Não lembrar disso, aí sim é cringe.
Nathan falou o seguinte: sobre a jornada do herói, mesmo olhando a perspectiva problemática do Campbell, você não acha que ela ainda possa ser válida? Já que a jornada reflete uma versão grandiosa de eventos que passamos na vida, então vários mitos pelo mundo podem refletir isso de uma forma pessoal, especialmente considerando que ela não é uma fórmula estreita. Pessoalmente gosto muito desse modelo e acho ele bem divertido para ser usado em certos aspectos, falo como escritor. E também gostaria de ouvir sua opinião sobre o livro A Jornada do Escritor, Estrutura Mítica para Escritores, de Christopher Vogler, se puder. Eu nunca li esse livro, então não vou falar dele não. Tenha um ótimo dia, você também. Contextualizando aqui, eu falei sobre Jornada do Herói na última hora da hora que eu gravei, mês passado, se eu não me engano, ou foi 2 meses atrás, não vou lembrar, mas eu vou colocar o link aqui pra vocês assistirem se vocês quiserem. E eu expliquei rapidamente alguns incômodos que eu tenho com essa ideia de Jornada do Herói e com essa ideia de herói mítico, universal, que o Joseph Campbell fala no livro dele e que serviu de base pra várias histórias que a gente consome até hoje. E aí o Nathan compartilhou a perspectiva dele como escritor, de que ele gosta da Jornada do Herói, que ele acha um modelo divertido de se trabalhar. Também acho, também acho, né? Mas deixa eu ver se eu consigo elaborar um pouquinho mais em cima do que você mandou. Vamos lá. A jornada do herói ainda faz sentido? Eu acho que sim. Se não fizesse sentido, ela não seria basicamente a norma ainda hoje. Minhas críticas a esse modelo são basicamente 2. A primeira é quando se fala em jornada do herói como esse parâmetro absoluto que precisa ser seguido, senão nada presta. Por mais ampla que essa jornada do herói seja, ela ainda é um parâmetro, um recorte, mas muitas vezes fala sobre essa jornada do herói como um parâmetro absoluto, ou até mesmo a ideia da narrativa em 3 atos, que é um parâmetro ainda mais amplo do que a jornada do herói. A gente tem milênios e milênios e milênios de histórias sendo contadas em diversas partes do mundo e a maior parte delas não se encaixa na jornada do herói, muito menos numa narrativa de 3 atos. E aí, vai encarar? E a segunda crítica é algo que eu já falei por aqui também, que é justamente ao livro do Joseph Campbell, que organiza essa ideia de jornada do herói, o Herói de Mil Faces, que, na minha opinião, reduz esses milênios e milênios e milênios de história a esse molde único, branco, eurocêntrico, disfarçado de neutro ou algo do tipo. É assim que as histórias são, aceite. Por outro lado, é uma ferramenta importante. É interessante conhecer, principalmente se você quiser escrever ficção. Mas mais importante do que aprender a jornada do herói em si, é não absorver essa perspectiva absoluta de que é isso e acabou. É importante conhecer as regras para desobedecer com consciência. Ana Costa me mandou o seguinte: você acha que o Batman poderia ser classificado como explorador de mão de obra infantil? Além disso, o que a senhora pensa do Homem-Morcego ser um dos heróis levados mais a sério? Tá, vamos por partes. O Batman poderia ser classificado como explorador de mão de obra infantil? Acho que sim, né? Tem quantas crianças trabalhando na Batcaverna agora, nesse momento? O Batman tá pagando FGTS? Hora extra? Adicional noturno? Adicional de insalubridade? Vale refeição? Vale transporte? Fora que algumas dessas crianças já morreram, né? Aí depois ressuscita pra trabalhar mais. Como que isso tá previsto na CLT? E ainda tem um mordomo, né? Uma pessoa idosa que tinha que estar aposentada. Eu vou ligar no Ministério do Trabalho, que nos Estados Unidos não tem CLT, né? Mas aí tem outra pergunta. O que você pensa do Batman ser um dos heróis levados mais a sério? O Batman é um herói muito sério. O Batman é possivelmente o herói mais levado a sério aí nesse panteão de homens brancos que vestem fantasia pra bater em mendigo. E tem um motivo pra isso. 3, pra falar a verdade. Frank Miller, Alan Moore e Christopher Nolan. O Alan Moore nem tanto, vamos combinar. Mas é basicamente o seguinte: as histórias mais cultuadas do Batman no cinema e nos quadrinhos foram escritas por esses caras com uma perspectiva mais realista ou até mesmo distópica, usando a figura do Batman e o universo em torno dele pra discutir explicitamente política e questões pertinentes ali do momento em que essas histórias foram escritas. E aí, como essas histórias ficaram muito populares, principalmente fora do universo dos quadrinhos, criou-se no imaginário do público uma ideia de que uma história do Batman precisa discutir política e questões pertinentes do momento. Mas será que o Batman realmente é o personagem mais indicado, assim, pra discutir política? Não sei. Pelo menos eu uso minha fortuna pra combater o crime. A tua fortuna já é um crime, imbecil. Quantos pobres precisam existir pra ter um bilionário igual a você? Não que não seja possível. Óbvio que é possível. Tudo é possível. Mas será que é mais legal? Próxima pergunta que enviou foi o Diego. Pode parecer loucura, mas vamos lá. Hollywood está em greve. Já li de especialistas que isso começou com a vinda do streaming e quem provocou foi a Netflix. Hoje ela investe em produções coreanas e asiáticas e não se movimenta em resolver a greve. Você acha que isso foi pensado? Investir em países que a lei é diferente, sucateando no seu país de origem e esperando que aceitem o pouco que irá oferecer. Tá, entendi o que você quis dizer. Não é loucura, inclusive essa é uma discussão importantíssima. Então, vamos discutir. Vamos falar sobre as greves de Hollywood e produções internacionais. Internacionais em relação aos Estados Unidos, né? Como vocês sabem, roteiristas e atores de Hollywood estão em greve desde maio e julho, respectivamente. E as negociações, pelo menos até o momento da gravação desse vídeo, não estão dando sinais muito otimistas de uma resolução a curto prazo. Enquanto isso, uma crise de abastecimento de produções culturais já tá ali batendo a portinha ali de Hollywood. Toque, toque, toque.
Polícia Federal não tem mais nada pra passar na televisão. O Emmy de 2023, a principal premiação de TV dos Estados Unidos, já foi adiado pro ano que vem por causa da greve, e várias produções de diversos gêneros e categorias estão sendo adiadas no cinema e na TV. Felizmente, a Netflix já tem uma grande solução pra esse problema sem precisar se preocupar com a greve. A solução: Coreia do Sul. De acordo com o LA Times, existem hoje pelo menos 130 produções coreanas disponíveis no catálogo da Netflix hoje, por baixo, incluindo 52 produções que carregam o selo original Netflix. A estimativa hoje é de que pelo menos 60% dos assinantes da plataforma já assistiram pelo menos um título sul-coreano. Com as greves de Hollywood paralisando as produções locais, a tendência é que as plataformas voltem seus olhares para as produções de fora dos Estados Unidos. E isso é bom, né? Em 2021, vários sites especializados reportaram que a série coreana Round 6 foi a mais assistida da história da Netflix. Esse troféu aí é meio questionável porque o método de contagem é meio esquisito, mas eu não vou nem entrar nessa. O que importa é que a primeira temporada dessa série teve um custo de produção de mais ou menos $2,5 milhões por episódio, um quarto do orçamento de Stranger Things, pra vocês terem uma ideia, e ela deu um retorno milionário pra Netflix, aumentando o valor das ações da empresa em $900 milhões. É muito dinheiro. Um dinheiro que nem existe. Por outro lado, o criador de Round 6, o coreano Hwang Dong-hyuk, não sei se eu pronunciei certo, não tá exatamente passando fome, mas também não ficou rico. No contrato que ele assinou com a plataforma de streaming, ele concordou em ceder os direitos de propriedade intelectual e ele não recebe nenhum pagamento residual da Netflix. Numa entrevista pro Guardian de 2021, o roteirista falou que ele ganha dinheiro suficiente pra sobreviver, basicamente. E a gente tá falando de, supostamente, a série mais assistida da história da Netflix. Uma produção que ganhou 6 Emmys, foi assistida no mundo inteiro e muito mais. Imagina como devem ser as negociações de produções menos prestigiosas. Quer dizer, enquanto atores e roteiristas dos Estados Unidos têm seus sindicatos relativamente fortes, brigando publicamente por uma causa justa, o mesmo não necessariamente pode ser dito pros profissionais que vivem fora do país. E é bem pra essa galera que tem menos poder de barganha que os estúdios estão olhando agora. Mão de obra barata em países com legislações trabalhistas flexíveis. Você vai poder negociar com o patrão. Inclusive, profissionais do audiovisual da Coreia do Sul vêm denunciando práticas abusivas em sets de filmagem e na indústria como um todo. Exploração de mão de obra, extensas horas de trabalho e tudo que é desgraça. E quando uma empresa como a Netflix abre um escritório nesse país, a única obrigação que ela tem é de seguir a legislação local. E se a legislação local é pior para os trabalhadores daquele lugar e mais barata para uma corporação estrangeira, o que vocês acham que acontece? E o pior de tudo é que muitas vezes essa conversa complicadíssima, cheia de detalhes, cheia de nuances, surge mascarada pelo discurso que diz que isso é uma vitória para a representatividade. Vitória para quem? Opa, olha eu aqui de novo. Passando pra lembrar aqui que a principal fonte de renda desse canal ainda é o financiamento coletivo do Apoia-se. Se você acha que eu mereço a sua contribuição, o seu apoio, é só ir no link que tá aqui na descrição do vídeo. E se você não puder ou não quiser mesmo, você pode ajudar com o seu like, com o seu compartilhamento e, claro, com o seu comentário aqui no vídeo. É tudo de graça, viu? Pode comentar qualquer coisa. Se você não souber o que comentar, comenta o seguinte: cabelos sedosos. Esse vai ser o comentário que, quando eu ler, eu vou saber que você assistiu o vídeo até o final. Tamo junto. Até o próximo vídeo.